E aí, como todos estão? Vamos lá para falar um pouquinho hoje de recomposição corporal. Eu sei que é um tema que muitas pessoas não sabem diferenciar, na verdade, às vezes até utilizam algumas terminologias um pouco equivocadas para direcionar sobre esse assunto, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu quero trocar gordura por músculo. E não existe essa troca, na verdade, né? A gente tem que saber que cada tecido é um tecido e o processo de recomposição corporal, que nada mais é, né, do que uma mudança de composição corporal, melhor dizendo, é um processo pelo qual ele é sutil, mas que dá uma aparência muito melhor para o físico. Então, assim, não são todos os indivíduos que podem passar por esse processo. Até porque existem basicamente alguns estereótipos, né, que a gente pode denominar que sejam mais facilitadores de passar por esse processo. Então, por exemplo, se você é aquele biotipo falso magro, né, que tem uma quantidade, é magro, mas tem uma quantidade de gordura corporal ali, às vezes por volta mais ou menos de 25%, né, uma quantidade ali que não consegue aparecer muito bem aquela musculatura, talvez você seja essa pessoa que possa passar por um processo de recomposição corporal com um treinamento adequado, com estímulo adequado, com um treino intenso e, obviamente, uma dieta específica para isso. Aí vocês vão falar, tá bom, mas o que é tudo isso? Como eu vou saber? Como eu consigo identificar? Bom, nada mais, nada menos de como você saber em que estágio, né, de treinamento você tá. Você é uma pessoa que já faz dieta há muito tempo? Você começou essa vida, né, tipo de querer mudar o físico hoje, ontem, mês passado? Quanto tempo faz tudo isso? Porque assim a gente consegue saber em qual estágio que você tá, que você se encontra, para a gente conseguir uma mudança mais significativa em relação a uma perda de gordura, né, de tecido adiposo, ao mesmo tempo que acontece um ganho. Mas para vocês não ficarem confusos, né, eu prefiro explicar prioritariamente aqui como que, na verdade, metabolicamente isso acontece. Então a gente precisa entender que o nosso corpo, ele não consegue fazer uma troca de tecido, né? Então não existe uma troca de tecido gordo por tecido magro. Isso não existe. Então não existe falar que você está trocando gordura por músculo. Isso não existe. O que acontece é uma perda de gordura simultaneamente com um ganho de massa muscular magra. Tá? Então isso é uma das coisas que eu gostaria de abordar aqui nesse vídeo para que fique claro e para que também não venha a entender fora de contexto. Pensando assim, sabendo disso, o nosso corpo, quando a gente precisa estimular por algum motivo ganho de massa muscular, ou seja, entrar num processo anabólico, né? Ou seja, construir, né? A gente precisa, quando a gente entra em anabolismo, a gente tá ali viabilizando, né, as vias anabólicas. Então, a gente precisa estimular isso através do treinamento e com uma alimentação direcionada para isso. Só que quando a gente fala de recomposição corporal, a gente não pode fazer esse anabolismo de uma forma muito agressiva, porque se a gente faz realmente um anabolismo de forma agressiva, aí a gente vai estar falando de um processo chamado de hipertrofia, né? Então a gente vai estar num superávit calórico, então a gente não vai conseguir perder gordura enquanto a gente ganha músculo. Aqui a gente está falando de recomposição corporal, então a gente realmente está falando de uma diminuição de gordura corporal junto com um aumento de massa muscular. Por mais sutil que seja essa mudança, dá um melhor aspecto para o físico. Então, para que isso aconteça, tem que estar, volto a falar, a dieta bem ajustada, com estratégia nutricional específica e um treino muito bem ajustado, ou seja, um educador físico que periodize esse seu treino de acordo com o seu biotipo, com o seu nível, né, de treinamento. E claro que, sabendo disso, sabendo e aplicando, né, todas essas questões para esse objetivo, para este fim de melhora de físico, né, que é nada mais nada menos do que essa recomposição corporal, a gente tem que saber em qual nível de atividade a gente está. Então, geralmente, né, esse tipo de estratégia, esse tipo de mudança, né,
por mais sutil que seja, ela acontece muito bem em pessoas que têm um perfil falso magro, que é esse perfil que eu falei. Então você é magrinho ou magrinha e tem um percentual de gordurinha assim um pouco mais alto, não consegue aparentar muito bem ali a musculatura, né? Definição, não consegue ver uma definição muscular legal. Então você é uma pessoa que pode se beneficiar dessa mudança, ou seja, desse estímulo, dessa maneira, né, de mudar o físico, que nada mais nada menos que essa recomposição corporal. Agora, tem também o grupo de indivíduos que começaram na academia hoje. Você é uma pessoa que começou, enfim, há pouquíssimo tempo começou a treinar. Então, assim, geralmente quem começou a treinar há pouco tempo ainda não tem uma capacidade, né, metabólica e um corpo adaptado metabolicamente ao treinamento, né, resistido com pesos, é um indivíduo que se beneficia também nessa recomposição corporal. Por quê? Porque a resposta metabólica vai ser muito mais rápida. Então, o seu corpo, a um estímulo de hipertrofia, um treinamento resistido, vai acabar respondendo facilmente ao ganho de massa muscular. Então, consequentemente, pelo fato da massa muscular demandar maior energia para a gente manter ali o nosso corpo ativo, né? A gente, a cada basicamente 1 quilo de ganho de massa muscular, a gente tem ali um aumento de 30 a 50 quilocalorias no nosso metabolismo basal. Então, que nada mais é do que a quantidade de energia que você precisa para fazer as suas funções vitais. Então, é muito mais difícil para o nosso corpo manter músculo do que manter gordura, né? É muito mais difícil, então demanda muito mais energia. Então, para ele não é benéfico fazer você ganhar. Só que quando você é iniciante, é mais fácil que isso aconteça justamente por conta dessas adaptações metabólicas que eu citei. Esse é um tipo de grupo, né? Digamos assim, que a gente pode se enquadrar aí como mais facilmente adaptado à mudança de composição corporal, ou seja, essa recomposição corporal. Outro é o falso magro, por conta disso também, de que tem um alto percentual de gordura, então a gente induzir o ganho de massa muscular é mais eficiente, fazendo com que, gastando mais energia, você consiga diminuir gordura mais facilmente também. Claro, sempre alinhado com uma dieta, que aqui eu não vou falar especificamente da dieta, mas é de extrema importância. E sabendo que esse tipo de recomposição corporal, ela é sutil por quê? Basicamente porque você não consegue fazer uma mudança drástica. Então, no emagrecimento, a mudança de composição corporal, ela acontece de uma forma a construir um músculo, um corpo, ou construir um físico, perdão. Então, o que acontece? A gente tenta aumentar o tecido magro e, em contrapartida, diminuir gordura. Então, o seu peso basicamente não muda. É muito sutil a mudança. Às vezes, a mudança de 2 quilos dá uma grande diferença entre uma foto e outra quando você faz, por exemplo, um antes e depois de um paciente que é assim. Um paciente ou, enfim, um cliente que faça que a gente escolha, né, seguir esse caminho. Pensando também que quando a gente fala de recomposição corporal, a gente está falando de um indivíduo que tem que ter assiduidade, não só no treino, como na alimentação. E depois, mais pro final do vídeo, eu vou trazer um estudo de caso aqui para vocês entenderem, né, na prática, como que acontece e falar um pouquinho, assim, por cima das estratégias nutricionais. Então, assim, a recomposição corporal nada mais é do que isso, é uma mudança de físico para melhor, né? Então você diminui a capa de gordura para aumentar musculatura esquelética, só que você não consegue fazer isso de uma forma brusca e agressiva. Então, um indivíduo com sobrepeso talvez não se enquadraria prioritariamente numa mudança de composição corporal. Por quê? Porque ele precisa prioritariamente perder peso, eliminar gordura, né? Tecido adiposo. Então, a gente precisa ter isso em mente, de que não é para todos, não são todos os indivíduos, todas as pessoas que podem escolher para passar por esse processo, até porque, justamente, depende de todos esses fatores que eu mencionei para vocês anteriormente. Então, é importante, quando a gente falar, né, dessa questão, né, de até tomar um certo cuidado com as terminologias que a gente utiliza, nem sempre o que a gente imagina que podemos aplicar para nós é o momento que a gente tem que aplicar.
Então, por isso que é sempre muito importante um profissional que consiga ter um olhinho clínico ali, né, que trabalhe, né, ou já trabalhou, ou já testou, né, nele mesmo, tenha, enfim, exemplos de pacientes e vivência, né, clínica, para poder aplicar, porque tem que ter um feeling a respeito de como está o físico atualmente, para até não acontecer o aumento de gordura corporal, porque a gente vai falar de uma dieta mais hiperproteica, né? É necessário sim uma divisão, né, dessa proteína ao longo do dia, porque a gente não consegue, infelizmente, a proteína igual ao carboidrato. Quanto mais você come, mais você absorve. A proteína não é assim, então é diferente o metabolismo de cada macronutriente, e as estratégias nutricionais, elas são feitas justamente de acordo com o que o indivíduo necessita, de acordo com o ambiente que ele está inserido. Então, passar por um processo de recomposição corporal exige um certo cuidado, uma certa cautela, que é bem interessante acompanhar mais de perto, né? É necessário esse controle maior de estar vendo mais frequentemente como que está a resposta do organismo, a resposta do metabolismo, do corpo, mediante ao estímulo que está dando, tanto em relação à alimentação, quanto em relação ao treinamento, tanto que são duas coisas que se conversam, então é sempre muito importante também ter essa correlação do educador físico que está te orientando ali, o personal, na musculação ou no treinamento resistido, e com a nutricionista que está ali fazendo a dieta em prol disso. Então, geralmente são déficits calóricos não muito agressivos, para a gente ter uma margem de trabalho, né? Para conseguir ali brincar um pouquinho com os macronutrientes e ver como esse corpo responde. É um indivíduo que precisa ter alguns fatores de sono, né, bem definidos e bem assim estruturados, porque a gente necessita desse ambiente hormonal, né, bom, que o sono, né, um dos nossos maiores reparadores ali tanto de recuperação, né, e tudo, a gente brinca, mas é a verdade, tudo acontece no sono, porque a gente precisa ter uma boa noite de descanso para que toda essa cadeia ela funcione de uma forma eficiente. E sim, vários outros fatores como hidratação, né, essa questão do treino e da dieta, obviamente são os pilares principais, mas também uma microbiota intestinal saudável, porque a gente não tendo ali uma microbiota intestinal que esteja saudável, que esteja, né, em dia, a gente não vai ter uma capacidade absortiva boa, então também tem essa questão. E todos esses fatores, né, até ao longo do tempo eu vou destrinchando mais para vocês, mas falando de recomposição corporal, a gente está falando realmente de um indivíduo que está ali, tá querendo fazer mudanças sutis, mas que essas mudanças sutis, elas são mudanças que fazem muita diferença no antes e depois, né? Então é aquele músculo mais bem definido, é aquela pele, né? A capa de gordura, né? Falando de uma forma mais assim, não tão técnica, mas é mais fininha, então você consegue ver uma definição, só que exige um bom treino, uma boa intensidade de treino, um bom compromisso tanto com a dieta quanto com o treinamento resistido e constância, né? Muito possivelmente que esse indivíduo que passar por esse processo de recomposição corporal, ele vai conseguir ter uma capacidade de entender um pouco mais as respostas também que o organismo acaba, né, por dar, assim, por responder. Por quê? Porque você fica mais apto a saber e ter mais um feeling maior em relação à sua fome, à sua saciedade. Então você consegue ali perceber um pouco mais o seu corpo conforme vai tendo esse aumento de massa muscular enquanto perde gordura. E a gente consegue ter uma adaptação metabólica melhor também. Então, para contextualizar esse assunto sobre recomposição corporal, né, mudança de composição corporal, eu gostaria de contextualizar junto com um caso clínico real, né, que aconteceu. É uma paciente minha, tá? Não vou citar nomes, mas de qualquer forma não teria problema nenhum falar, mas é um caso realmente que eu apliquei, ela fez direitinho e que ela basicamente de um período ali de 40 dias, ela não mudou
quase nada do peso dela, mas a composição corporal dela, ou seja, a gordura corporal e a massa muscular, elas mudaram significativamente, ou seja, ela teve um ganho de massa muscular e uma perda de gordura significativa. Mas antes dela entrar nesse processo de mudança de composição corporal, ela precisou passar por uma perda de peso, ou seja, de eliminação de peso significativa. Por quê? Porque ela se encontrava com um percentual de gordura muito alto. Então ela veio trabalhando, a gente veio trabalhando juntas por um grande período de tempo, porque ela se encontrava num período muito sedentária, então ela passou a fazer mais atividade física. Na época ela estava fazendo muitos exercícios aeróbicos, ou seja, muita corrida, exercícios, principalmente no caso dela, corrida. Só que foi acontecendo gradativamente essa perda de gordura corporal significativa. Quando ela se encontrou em uma composição corporal que ela já tinha, né, passado por essa eliminação de peso, ela se viu precisando ganhar um pouco de músculo, até mesmo para a gente chegar numa qualidade, né, de físico pelo qual eu mencionei para vocês, de que aparecendo, né, diminuindo essa capa de gordura, a gente consegue fazer com que essa musculatura, né, essa massa muscular, ela apareça com mais facilidade e seja mais visível, ou seja, com uma qualidade de pele melhor. Então foi exatamente o que a gente fez. Chegou um momento que a gente falou, não precisa mais perder peso, perder gordura, só que a gente precisaria viabilizar o ganho de massa muscular. Até porque, como eu mencionei, a massa muscular é muito mais difícil para o nosso corpo mantê-la, né? A gente gasta mais energia para mantê-la. Então, o que aconteceu? A gente se viu em um momento, né, de quando iniciar esse ganho de massa muscular com qualidade de pele, qualidade de composição corporal. E aí foi quando a gente deu o start para trabalhar em relação a isso, para começar a estimular através do treinamento físico, dos treinamentos resistidos, ou seja, da musculação, né, treinamento de força, com pesos e tudo mais. Quando eu falo treinamento resistido, gente, é treinamento que utiliza pesos, tá? Qualquer tipo de modalidade que tenha esse treinamento que estimule a força, que tenha pesos, né? Então, para que fique também bem esclarecido isso, tem várias terminologias que às vezes significam a mesma coisa. Então, ela começou com a musculação, era algo que precisava, ela tinha essa ciência, a gente conversou, chegou num parecer juntas, né, de que assim, se a gente precisa estimular mais vias anabólicas, né, e de sintetizar a proteína, a gente necessita de um estímulo para isso, né? Então, o que fizemos? Ela já estava fazendo esporte de combate, então ela estava fazendo luta, o que era muito bom, o que fez ela eliminar peso com mais facilidade, e juntamente com esse esporte, ela também começou a fazer musculação para estimular esse ganho de massa muscular. E aí veio a estratégia alimentar, pela qual a gente gradativamente, como ela vinha de um déficit calórico, né, há muito tempo, a gente precisava estimular o corpo dela a consumir mais calorias, mas eu não podia colocar ela num superávit calórico de uma hora para outra, até porque ela estava num processo de eliminação de peso, né? Anteriormente, ela vinha muitos meses nesse processo. Então, a gente precisou fazer isso gradativamente. Então, para vocês terem ideia, eu até tô aqui com o papel dela só para a questão, para quem gosta até de números, de saber, né? No mês 6, no dia 11 do mês 6, ela tava com um peso de 54,4 quilos, já com um percentual de gordura não muito baixo, mas com uma qualidade boa já de pele para o físico dela, para a estatura dela, para a idade dela, tá? O percentual, só pra vocês terem uma ideia, tá? Tava ali, tipo, um percentual, claro que ainda a gente tem que considerar que, mesmo a bioimpedância, gente, como o atendimento é online, eu não pude fazer as pregas dela, a avaliação antropométrica pela qual eu aferisse realmente ali eu mesma, né? Então, pra gente ter aquilo mais fidedigno. Então, quando a gente faz um percentual, a composição corporal, né, do paciente via bioimpedância, tem vários
questões de erros ali que podem acontecer, dependendo do período que a paciente submeteu a essa avaliação, se estava bem hidratada, se foi de manhã, se foi em jejum. Então isso é um parâmetro, tá? Mas isso também foi acompanhado juntamente com fotos, que foi um dos principais parâmetros que a gente acompanha, tanto aumento de massa muscular como mudança de composição corporal. Então, para mim, o melhor parâmetro no atendimento online são as fotos e a própria paciente me dando feedback a respeito das roupas, que foi uma coisa que mudou muito para ela. E o visual não tem como, o olho clínico, né? Os profissionais sabem muito bem disso, então a gente tem que ter esse feeling, esse olho clínico aí para saber quando o paciente está mudando realmente de composição corporal, nos comparativos, né? Ter ali esse feeling de saber onde que tem uma gordurinha a mais ou a menos, quando o objetivo é especificamente estético, que era o caso dela, tá? Então, só para contextualizar para vocês aqui, ela tava com peso, né, no dia 11/6, de 54,4, com um percentual de gordura basicamente de 29,2, retificando, de 29,2, e massa muscular com uma porcentagem ali de 27,5%. No período de exatamente ali 37 dias, não chegou nem a 40 dias, ou seja, no mês 7, no dia 18 do mês 7, ela tinha aumentado 1 quilo apenas. O peso dela passou de 54,4 para 55,4, com uma brusca mudança corporal. Ela reduziu 2,7% de gordura corporal e ela teve um aumento de 3% de massa muscular. E percebem como essa mudança é muito sutil em relação ao peso? Por quê? Basicamente, os 2,7 ficaram anulados em relação ao ganho dela de massa muscular. Só que a composição corporal dela, quando a gente coloca no comparativo de fotos, é completamente diferente, porque ela reduziu significativamente o peso gordo, ou seja, o tecido adiposo, e a gente conseguiu um aumento significativo também de massa muscular. Então, ela conseguiu aumentar as calorias basais, que é o que eu falei para vocês do metabolismo basal, que é a quantidade, né, ali básica, né, o basal, básico, né, o mínimo que a gente tem que consumir para manter as nossas funções vitais. Então ela conseguiu aumentar isso por conta do ganho de massa muscular, ou seja, o metabolismo dela ficou um pouco mais responsivo à perda de gordura, porque ela começou a gastar mais calorias com esse ganho de massa muscular, só que o peso dela irrisoriamente, basicamente não mudou, né? Então ela teve um ganho aí de 1 quilo, basicamente, que muita coisa também é água, né? Porque o nosso músculo, na nossa musculatura, né? Na nossa massa muscular magra, nós temos água, né? Intramuscular. Então também temos que considerar isso. E o peso dela não mudou, mas ela teve uma grande mudança do quê? De composição corporal. É aí que acontece a recomposição corporal. E isso aconteceu por uma estratégia específica, tanto de treinamento para hipertrofia, quanto de alimentação específica para ela, de acordo com a idade dela, com o peso dela e com o objetivo dela. Importante falar para vocês, ela foi extremamente assídua, tá? Ela foi extremamente assídua na dieta, ela cometeu 2 erros, não gosto nem de falar erros, mas entre aspas, tá? É até feio falar isso, mas aspas eu gosto de, né? Erros, não foi erros, foram saídas da dieta que não alterou todo o contexto nutricional pelo qual ela se inseriu. Ela teve uma boa qualidade de sono e ela teve treinamento resistido intenso. Então, isso fez total diferença para o resultado que ela teve em pouquíssimo tempo, né? Se a gente for colocar aqui na ponta do lápis, 37 dias é muito pouco, né? E aqui eu falei em porcentagens para vocês. Mas, e ainda digo mais, né? Ela vem fazendo ainda esse acompanhamento comigo. O foco dela agora é aumentar ainda um pouco mais a massa muscular magra. E de lá pra cá, ela teve mudanças sutis. Então, nos meses que ela não treinou tanto, ela conseguiu manter esse peso mais, né, mais linear. Não teve tantas oscilações de peso. Mas ela tem uma grande facilidade em perder massa muscular.
Por quê? Porque ela também não era uma pessoa tão treinada anteriormente. Então, metabolicamente, o corpo dela ainda está se acostumando ao treinamento físico, ao treino resistido, à musculação, né? Então, quando eu falei pra vocês lá que tudo vai depender de vários fatores, em qual nível de atividade esse indivíduo tá, né? Se é uma pessoa bem treinada ou uma pessoa que acabou de começar na musculação, tudo isso interfere na resposta metabólica do organismo, né? Então, tudo isso tem que ser considerado, tá? Por isso que cada caso é um caso e nem sempre a gente consegue aplicar certas estratégias dependendo do momento que o indivíduo se encontra. Então, esse estudo de caso aqui, esse caso clínico dessa paciente, contextualiza tudo o que eu falei anteriormente para vocês. Por quê? Porque ela realmente ela passou prioritariamente por um processo de eliminação de peso primeiro, para depois ela entrar em uma mudança de composição corporal. E foi justamente isso que a gente fez. E considerando todos esses fatores que eu falei para vocês, que ela foi extremamente assídua, extremamente regrada, ela tomou água suficiente ou até a mais para o organismo dela funcionar bem, teve um bom aporte de proteínas fracionada diariamente, assim como descansou muito bem nos finais de semana, não cometeu erros no final de semana e teve uma frequência de treino intenso. Então, assim, sobre esse assunto de recomposição corporal, acho que tem que ter muito em mente isso. Qual que é o estado e nível de atividade que você se encontra? Você tá apto a um bom treinamento, né? Você já faz um treinamento intenso? Como que tá a sua dieta? Ela tá alinhada de acordo com o objetivo que você almeja? Será que você se encontra alinhada com treino e dieta? E o seu sono e a sua hidratação, como que ela tá? Seus hormônios estão bem modulados? Então, todas essas perguntinhas são perguntas pertinentes para quando a gente fala de recomposição corporal. Então eu espero muito que vocês tenham não só gostado desse assunto, assim como tenham se atentado a tudo isso e possam, né, na verdade, daqui pra frente se atentar um pouco mais para quando a gente se vê em uma situação ou um outro indivíduo que se encontra em tal estratégia, que nem sempre você se encontra naquele momento para fazer essa estratégia. Então é de extrema importância você estar com um profissional que não só te conheça, como entenda e tenha esse feeling para te colocar em um momento pertinente para você partir do princípio de atingir os seus resultados e os seus objetivos. Se você ficou com qualquer dúvida, eu posso deixar aqui em aberto para você me perguntar, tanto nos comentários, estou aberta para qualquer tipo de questionamento e espero que vocês tenham gostado não só desse assunto, assim como desse caso que eu trouxe para contextualizar esse assunto, que é um assunto tão falado e que a gente vê sempre aí, por aí pela internet, antes e depois e tudo mais, e muitas vezes a gente não sabe identificar, né, como que foi o processo desse indivíduo. Então aqui ficam algumas abordagens a respeito e que vocês tenham esse feeling, comecem a ter essa noção a respeito desse assunto. Então a gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês gostem.